Deficiência em Moçambique. Saudações, estimado ouvinte. Bem-vindo a mais uma edição do seu programa que é transmitido em mais de 80 rádios comunitárias em Moçambique. Este espaço dá voz às pessoas com deficiência. Na apresentação do seu programa preferido das rádios comunitárias está Sidney Bernardo e Abdul Rahman na edição. Obrigado pela preferência e ótima escuta. Este programa tem apoio à produção da TV Surdo. Amigo ouvinte, nesta edição vamos refletir em relação a doenças que causam ou podem causar deficiência. A entrevista é dirigida pelo jornalista Diaxolino Derré. Deficiência em Moçambique. Caríssimo ouvinte, saudações. Bem-vindo à entrevista no programa Deficiência em Moçambique, que será apresentada por mim, Diaxolino Derré. O nosso convidado hoje é o médico Manuel Inácio. Para a presente edição, vamos falar das doenças que podem causar deficiência. Como ponto de partida, gostaria de questionar quais são as doenças mais comuns que podem causar deficiência. A deficiência que está a se colocar aqui em causa é no indivíduo que no início já era são, depois adquiriu uma incapacidade, que serão, nesse caso, as deficiências adquiridas, que tem a ver com o físico. As doenças mais comuns que podem cursar com a deficiência no nosso meio é diabetes, mas temos também as doenças, nesse caso, traumáticas, como, por exemplo, acidente de viação, ou queda de altura, para as pessoas que trabalham de andaime, que podem gostar com traumatismo vértebro-medular, traumatismo de pescoço e da coluna vertebral. Acidente de viação pode dar um traumatismo crânioencefálico, que pode cursar também com uma deficiência física. E temos também a hipertensão complicada, com trombose, se chama de AVE, acidente vascular encefálico. Também pode cursar com uma deficiência. Falamos de doenças traumáticas e não traumáticas. As não traumáticas temos diabetes mellitus, que pode cursar com uma neuropatia periférica, que na verdade é um pé diabético. É uma pessoa que estava bem, depois, por causa de diabetes, acabou perdendo um pé. E temos também a hipertensão arterial, que vai complicar-se com trombose ou acidente vascular encefálico, que é um famoso AVC, que pode cursar também com diminuição de força muscular no lado do corpo e a pessoa começa a ter dificuldade em realizar algumas atividades básicas. Então, as doenças traumáticas é basicamente traumatismo, tipo acidente de viação ou queda de altura. As pessoas de Inhambane, por exemplo, quando tendem a tirar coco, então podem cair batendo-se sobre o pescoço. Então pode criar uma paralisia dos braços, dos pés, e a pessoa fica paralítica e não vai conseguir realizar a atividade básica que vinham tendo. Estamos a falar de deficiência adquirida. Então gostaria que aprofundasse mais sobre os tipos de deficiência de que estamos a falar, que podem surgir mesmo de uma doença. Nas deficiência adquirida, nós podemos classificar quanto à localização. Temos diminuição de força muscular no único membro, nós falamos de monoparesia ou monoplegia, ausência de força no membro. Nós podemos ter paraparesia, que é diminuição de força muscular dos membros inferiores, isso é os pés. Temos a tetraparesia ou tetraplegia, que é ausência ou diminuição de força muscular nos 4 membros. Também podemos classificar naquela deficiência que cursa com uma amputação, como por exemplo o pé diabético, que é uma neuropatia periférica, que é associado a diabetes, que é aumento de nível de açúcar a nível de circulação sanguínea. Então, com o tempo, a pessoa não terá sensibilidade, não vai sentir dor nos pés, nesse caso. Então, acaba tendo uma ferida porque não sente dor. E aquela ferida vai evoluindo, vai apodrecendo
pegando o dedo ou mesmo o pé, e como consequência disso, para salvar a vida, para evitar o risco de infecção chamada sepse, então acabamos fazendo uma cirurgia, tipo amputar ou cortar o pé para salvar a vida. Então, quais são as causas para os tipos de deficiência mais comuns? Causas, basicamente são essas doenças, acidente de viação, parece que estamos criando uma redundância. Então, causa de acidente de viação, queda de altura, pedreiro, nesse caso não é andame, a diabetes mellitus tipo 1 ou tipo 2, temos a hipertensão arterial, pode cursar com isso, pode dar essa deficiência. Aqui podemos mesmo partir para este ponto. Peço que descreva mesmo como ocorre o processo de deficiência causada por uma deficiência. Como sabemos que as deficiências, as doenças são similares, pode pegar uma doença específica para nos explicar melhor este ponto. Tá bem. Vamos falar de traumatismo vértebro-medular. TVM, traumatismo vértebro-medular. Traumatismo vértebro-medular é uma condição pelo qual uma agressão, uma força externa vai embater sobre pescoço. No pescoço, que segura o pescoço, são as vértebras. E dentro de vértebra passa uma parte do sistema nervoso central, que é a medula espinhal. Essa medula espinhal, por uma parte, até dependendo de localização, então vai ser responsável em controlar os movimentos do nosso corpo. No hemisfério cerebral, neste caso, tem o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. Depois, quando chega a nível de ligação entre cabeça e pescoço, então há difusação de pirâmide. Então, uma parte que estava no lado direito do sistema nervoso passa para o lado esquerdo. Uma parte que está do lado esquerdo passa a controlar o que? Do lado direito. Então, se, por exemplo, esse traumatismo vértebro-medular acontecer a nível de primeira vértebra cervical ou a segunda vértebra cervical, o que acontece? A pessoa não terá como realizar os movimentos. Isto é, o comando que está aqui no sistema nervoso central, quando tenta mandar a informação, tipo, levanta o pé, caminha. Então, essa informação não vai chegar, é que nem corta-circuito numa lâmpada, cortando um fio. Então, o que acontece? A corrente elétrica não vai chegar até lá. Então, essa situação de traumatismo medular, em que houve corte ou houve uma lesão da medula, lesão dos nervos, que são responsáveis para realizar movimentos. Então essa pessoa vai ter uma quadriplegia, que é a ausência de força muscular nos membros superiores, nesse caso a mão, antebraço, braço, e os membros inferiores, coxas, pernas e pés. Então essa pessoa vai ficar paralítica, não vai conseguir deambular. Então acontece assim, o processo de como fosse corte-circuito. Então a corrente elétrica não vai chegar. Então o comando aqui no nosso cérebro não vai chegar para tentar realizar os nossos movimentos. Então tem uma outra condição chamada diabetes mellitus. Diabetes mellitus é uma condição pela qual que há elevação de açúcar na nossa circulação. Então, o indivíduo que tem diabetes cursa com hiperglicemia. Então, hiperglicemia, que é o aumento de açúcar na circulação, o que faz? Faz com que o nosso tecido não consiga cicatrizar. Depois de uma lesão, uma pessoa comum, quando tem ferida, em pouco tempo, passa. Então, na diabetes mellitus tipo 1, tem hiperglicemia. E uma outra parte, diabetes mellitus, o que acontece? Tem uma parte em que vai lesar os nervos, que são responsáveis pela sensibilidade. Então, o que acontece? Uma pessoa diabética começa a caminhar, se lesiona, mas já que lá nos pés não tem sensibilidade, então o que acontece? Não vai sentir que se lesionou. Então, com isso, aquela ferida vai crescendo, ou pode se queimar, que não sente. A ferida vai começar aumentando, porque a pessoa não viu, porque não sentiu. Quando a pessoa não vê a ferida, a ferida tem tendência de crescer simplesmente? Nos pés. Cresce, não conseguiu ver. Quando toma banho, tem alguns espaços que nós não conseguimos lavar. A pessoa não viu e a pessoa não sente que tem dor. Então aquela ferida vai crescendo, usa sapato e não está a ventilar, percebe?
Vai crescendo, vai tornar-se mais podre, vai crescendo, chega um momento que já quando vai ao hospital descobre que o pé já está podre. Então como solução acaba cortando, está sabendo? Quando corta já chama de pé diabético. Vai dar isso. Então é um exemplo concreto que tenho para dar. E voltando para trás, outras doenças que podem causar deficiência, que não são frequentes, temos poliomielite, que é uma doença muito frequente, doença frequente em crianças que não foram vacinadas contra polio. Mas cada dia que passa, né, pela vacinação, isso acaba não acontecendo, porque as crianças, logo no segundo mês de vida, já recebem aqui a vacina contra polio. Em relação a polio mesmo, teve a oportunidade de ler que mesmo um adulto pode ter essa doença, embora seja mais frequente em crianças. Como é que um adulto pode apanhar a polio? Polio, nesse caso, a contaminação, quando ingere alimentos contendo o vírus de polio, ou mesmo nos ambientes onde tem mofo, tem mais poeira, tal, e a pessoa anda descalço, pode apanhando, mas em adulto não é muito frequente. Criança que é mais frequente. Então. Você podemos explicar por que é mais frequente em crianças e não em adultos? Criança é um ser que está em crescimento. Ponto 1. O corpo de criança não está devidamente completo. Então, a imunidade, que é o sistema de defesa do nosso corpo, ou os soldados do nosso corpo, está baixo, está em crescimento. Então, uma criança que acabou de nascer não tem uma boa imunidade. Então, qualquer micro-organismo, qualquer infecção vai se desencadeando mais. Tá vendo? Torna-se mais agressiva. Tá vendo? Em caso de polio, o que faz? No fim, dá uma paralisia. Tá vendo? Né? Tem uma paralisia espástica, a criança fica com pés pequenos, braços pequenos, porque lá não chega a informação do sistema nervoso. Tem essa forma fônica, tem forma bulbar e tal, que não precisamos entrar em detalhe. Então. Acho que já começamos a tocar um pouco esse ponto. De que forma fatores como o organismo do ser humano influenciam no desenvolvimento de uma deficiência causada por uma doença? Neste ponto também, se possível, pode pegar uma doença específica. Não percebi bem a questão. De que forma fatores como o organismo do ser humano influenciam no desenvolvimento de uma deficiência causada por uma doença? Por uma doença, ok. O organismo, de uma forma geral, é algo mais inteligente que Deus fez. Então sempre vai tentar se reparar. Quando acontece uma doença, significa há uma falha. Está sabendo? Na parte de defesa ou não, mas vamos entrar diretamente no que é numa deficiência. Então, caso comum de acidente de viação, a pessoa fica paralítica. Então, o que acontece? Você é uma pessoa adulta, seu corpo já tem tudo, você consegue deambular sozinho, mas entra uma força maior e corta, para saber, como fosse a corrente elétrica também corta fio. Está vendo? Então esse processo de corte, então acontece, costuma haver uma desligação, para saber, quando há corte, então uma separação, isso chama-se de secção nesse caso. Então se desligou, então a informação que está a circular de um lado da parte superior do corpo, quando chega nesse ponto onde houve desligação, não vai transmitir a informação aqui. Então, costuma haver que um corte. Então, como consequência, essa parte que não está a receber a inervação torna-se deficiente. Está vendo? No AVC, trombose, por exemplo. Trombose e acidente vascular encefálico. Trombose é uma condição pela qual que os vasos do corpo ou ficaram obstruídos, um vaso que está a alimentar, que dá o sangue numa parte do cérebro, está ocluído ou rompeu. Vamos falar de AVC hemorrágico, que o vaso rompeu. Então, uma parte que a circulação, o sistema circulatório é como se fosse um vaso, um circuito que vai passando, tipo, o sangue vai comunicando, o sistema de vaso comunicante. Não sei se lembra do princípio de Arquimedes, por aí, na classe e tal. Então, se o vaso rompeu ou está ocluído, se está ocluído, então não vai passar o sangue para a frente. Se rompeu, o que acontece? O sangue não vai chegar adiante, vai acabar o quê?
saindo para fora do vaso sanguíneo. É o caso aqui de AVC hemorrágico. Então, como consequência do sangue derramar-se fora do vaso, então vai embebedar o cérebro. Está a subir? O cérebro está dentro de uma caixa craniana. Está a subir de cabeça. Então, que deve ocupar, tem um tamanho X, por exemplo, pesa, por exemplo, 4 quilogramas, é um exemplo concreto. Então, ocupa uma caixa, que não pode dilatar-se, está vendo? Então, quando tem um sangramento aí, vai começar a aumentar aquela caixa. Então, aquele sangramento vai sair, e acaba comprimindo o quê? O cérebro, percebe? Fica comprimido. Ou o cérebro não fica sem o sangue suficiente. Então, como consequência disso, vai levar o quê? Isquemia. Isquemia é falta de sangue num dado tecido, tá vendo? Leva isquemia, depois fica podre, tá subindo? Fica podre. O exemplo concreto pode amarrando uma planta tal, né? Amarra com algo assim que não vai passar a circulação. Aquela parte que foi amarrada, a circulação termina aí, percebe? E aquela parte que está de cima não vai chegar à circulação. O que acontece também no AVC. Como consequência daquela parte que não chega sangue, que reduziu o sangue, que ficou podre nesse caso, por causa de isquemia. Então o que acontece? Aquela parte é responsável por dar informação ou por responder numa dada parte do corpo, de cérebro nesse caso. Então se, por exemplo, o AVC aconteceu a nível da parte esquerda do hemisfério cerebral, então, numa região que é responsável por dar o comando para andar o pé direito ou esquerdo, por exemplo. Então o que acontece? Aquela parte que eles foi para dar comando não está funcionando, está podre. Então a pessoa acaba tendo uma deficiência, percebe? Porque não tem força, porque não está a receber o comando. Então acaba aí e começa a regredir, percebe? Fica mais pequeno, porque não está a receber informação de sistema nervoso para conseguir andar, percebe? E assim sendo, essa pessoa vai ter uma deficiência, vai ter uma hemiparesia, diminuição de força. Então, a atividade que realizava, que era futebol, vai acabando não conseguir jogar o futebol, está subindo. Se conseguia, por exemplo, escrever com aquela mão dominante, então não vai conseguir escrever. Então dá o que? Essa incapacidade de realizar uma dada atividade devido à deficiência, devido ao que? A falta de suprimento sanguíneo de uma parte do cérebro, que é o caso de um acidente vascular encefálico, AVC. Sim, eu queria mesmo que abordasse, não sei se é a questão da imunidade apenas que está em causa para o desenvolvimento de uma deficiência. Porque quando eu estou com a questão do organismo, quero saber essa comparação entre os organismos dos seres humanos em relação ao desenvolvimento ou não de uma deficiência. Na deficiência adquirida, o que acontece? A imunidade não influencia muito, está sabendo? Ao menos que seja por HIV, que não dá muita deficiência. Então, eu estou falando da deficiência mais comum que acontece, tipo acidente de viação, trombose, diabetes, não tem nada a ver muito com a imunidade que o organismo tem. É o processo de bloqueio. Tinha algo, depois foi cortado, percebe? Tinha algo, foi interrompido. Está sabendo? Não tem nada a ver assim com a imunidade. Talvez uma desnutrição, mas desnutrição, essa deficiência vai ser generalizada, percebe? A pessoa fica fraca, mas no momento que vai recuperar a nutrição, vai voltar ao normal, que não é uma deficiência, percebe? Só vai ficar limitada. Está vendo uma malária, por exemplo, não dá uma deficiência, mas faz com que o corpo todo fique fraco e é incapaz de realizar uma atividade. Qualquer doença faz isso, mas não é uma deficiência, percebe? Por isso não estamos a entrar em detalhes da imunidade. É o processo de bloqueio mesmo, cortar uma coisa, acidente de viação, diabetes, corta os nervos. Sabe? Claro que diabetes dá também que imunodepressão, mas essa imunodepressão não vai ser responsável por dar uma deficiência física, isto é, a amputação, tipo do pé diabético, não. O mecanismo é de bloqueio mesmo, não tem nada a ver muito com a imunidade. E o caso também, não sei se você acompanhou, de Stephen Hawking. Não, né? É um cientista que ocupou mesmo o cargo de Isaac Newton.
que faleceu por causa de esclerose amiotrófica unilateral, tá? Que é uma doença degenerativa. Está a saber? Esclerose amiotrófica unilateral. Degenerativa, estamos a falar do que? Doença degenerativa é uma condição pela qual os nossos nervos, que comandam o nosso corpo, vai começar a ser consumido, a ser destruído. Está a saber? Vai começar a ser destruído. Como fosse sua camiseta, chega uma máquina, começa a furar, percebe? Sim, porque a degeneração Sim. exatamente nos remete a esse conceito. Exatamente. Tem características próprias e começa a perder. Exatamente aquelas características, percebe? Então, a esclerose lateral amiotrófica é uma doença degenerativa, é uma doença neurodegenerativa. É uma doença que degenera os neurônios, percebe? Ou o neurônio fica destruído, percebe? Que não tem nada a ver com o quê? Com a imunidade. Está a saber? Então é a degeneração do próprio sistema nervoso. Feixes, os fios. Está aí o fio, está a ver o micro-organismo, começa a consumir, chega um momento, vai cortar esse fio. Está a saber? Então é assim, não tem nada muito a ver com o que? Com a imunidade. A imunidade ia dar a deficiência, tipo, uma incapacidade total de todo o corpo, nesse caso. Está a ver? Mata mal-estar, está a ver? Já abordamos muito que as deficiências não são... Não tem nada muito a ver com o que? Com a imunidade. Exatamente. Então, como se podem prevenir casos de deficiências causadas por doenças? Este caso também, podemos usar essa estratégia mesmo de Muito bem. pegar uma específica depois... Como fosse prevenir uma doença nesse caso? Podemos prevenir casos de deficiência causados por doença. Muito bem. Certo. Então, como tínhamos começado, que a deficiência pode ser, nesse caso, essa é adquirida, né? Pode ser traumáticas e não traumáticas. Está a ver? Então, um pedreiro tem que saber muito bem manusear o que? O andaime. Está a ver? É uma pessoa que tira coco lá, percebe? Uma pessoa que escala montanha, escala, que tem que prestar mais atenção, percebe? Usar coisas protetoras, percebe? Os indivíduos, tipo, os peões nesse caso, tem que prestar atenção antes de atravessar a estrada, percebe? Tem que ver a esquerda, a direita, o ambiente está seguro ou não. Então, isso é, vamos reduzir os acidentes de viação, tá vendo? Da queda de altura, tá vendo? Temos que nos precaver. As pessoas que estão a dirigir, nesse caso, têm que prestar mais atenção, não pode conduzir com álcool na circulação, percebe? Aquilo altera a nível de consciência, então acaba batendo no muro, percebe? Ou acaba batendo numa outra viatura, dando acidente de viação, e como consequência pode dar o quê? Uma deficiência por causa de quê? De trauma. Então, para a parte das deficiências adquiridas, por exemplo, o trauma, eu acho que as medidas de prevenção temos que ser isso, temos que estar mais vigil, temos que estar em alerta sobre as circunstâncias que vai acontecer. Estamos juntos. Então, vamos falar das deficiências adquiridas por causa de uma doença de base. É o caso de diabetes e que é hipertensão arterial. Então, para doentes diabéticos, para evitar uma deficiência física, que é o pé diabético, que é uma condição pela qual há amputação de um pé, neste caso, ou de um membro, está cursando com uma deficiência ou incapacidade em locomover-se, em caminhar, então o que nós temos que fazer? Então, vamos aderir mais às recomendações de um doente diabético. Isso é, tem que prestar atenção na dieta, tem que comer alimentos que não tem glicose, que não tem açúcar, tá sabendo? Temos que o quê? Optar mais alimentos que tem tipo frutas, verduras, tá vendo? Não comer muito acima, temos que moderar. O doente diabético sabe muito bem, tem tido consulta com o nutricionista. E uma outra parte, temos que aderir às atividades físicas. Está a ver, né? Tem um diabetes meu tipo 2, então cursa muito com quem? Com aumento de gordura, circulação, obesidade. Então vamos fazer atividade física. A atividade física vai reduzir a massa corporal e tem um valor benéfico na redução de quê? De índice de açúcar a nível de circulação. E esses doentes diabéticos têm que aderir a tratamento. Se faz tratamento com medicamentos orais, nesse caso, antidiabéticos orais, metformina ou glibenclamida, então tem que aderir segundo a recomendação médica. E por uma outra parte que é muito importante para todas as pessoas diabéticas, não pode andar descalços. Está a saber? Então deve andar sempre com calçado. E diariamente deve verificar os dedos, tipo a planta do pé, embaixo do pé tem que verificar
tem que tomar banho pelo menos 2 vezes ao dia e prestar muito bem atenção se sente alguma coisa quando anda ou não, porque já começou a desenvolver uma neuropatia periférica, tipo associada a diabetes ou não. Então é isso. Ser vigilante esse doente, verificar os pés como que estão, se tem uma ferida ou não, e verificar se ainda sente alguma coisa no pé ou não, tem uma sensibilidade ou não, a sensibilidade está diminuída. E qualquer sinal ou sintoma de presença de tipo diminuição de sensibilidade ou tem uma ferida, tem que ir logo a uma unidade sanitária para receber tratamento. Então, o doente diabético tem que vigiar, nesse caso, seus membros, somente os pés, porque pé diabetes começa basicamente com uma ferida no pé. E esse doente tem que sempre estar de calçados. Para as pessoas que têm tensão alta, para prevenir a trombose, então é só seguir as recomendações médicas, isto é, fazer atividades físicas e comer comida que não tem muito sal, está a saber, né? E se toma algum medicamento, tem que tomar este medicamento na hora certa, a dose certa, tá vendo? Aqueles 5, 7, hora certa, dose certa, medicamento certo, tem que cumprir com isso. E sempre, tanto diabético assim como hipertenso, tem que sempre ir às consultas no dia marcado. Isto é, tem que ser aderente a tratamento, tá vendo? Tensão é para evitar trombose. Tem que sempre vigiar essas medidas: dieta, atividade física. Podemos entrar para as últimas considerações. Qual é a mensagem que gostaria de deixar ficar para a sociedade sobre as doenças que podem causar a deficiência? A mensagem básica, eu vou falar mais de medicina. Tipo, o maior tratamento para essas doenças são medidas de prevenção. Vou voltar a ouvir sobre diabetes, as medidas de prevenção, tipo comer alimentos que o médico recomendou, alimentos que não tem muito açúcar, comer mais verduras e fazer atividade física e aderir ao tratamento e ir às consultas. Assim que nós vamos prevenir o pé diabético. Assim que nós vamos diminuir as hemiparesia secundária, que é a trombose, por causa de tensão. Então é aderir medidas de prevenção e controle de tensão, assim como diabetes. Essa é a mensagem-chave. Prevenir é melhor que tratar. O maior tratamento é a prevenção. Estimado ouvinte, terminamos por aqui. Num dia em que conversamos com o médico Manuel Inácio sobre doenças que podem causar deficiência. Recebo os cumprimentos de Diaxolino Deré e até a próxima oportunidade. Estimado ouvinte, estamos no momento final do seu programa da luta pela inclusão social. Pode acompanhar esta e mais entrevistas nas nossas redes sociais, Facebook e YouTube, onde pode seguir-nos. Para tal, escreva Deficiência em Moçambique, faça subscrição, deixe o seu gosto e juntos estaremos a contribuir para o crescimento do programa. Esteve ao vosso dispor Sidney Bernardo na apresentação e Abdul Rahman na edição. Este programa conta com apoio à produção da TV Surdo. Obrigado pela audiência e até uma próxima oportunidade. Deficiência em Moçambique.